Fala, crianças, tudo bem? Você já viu nos vídeos anteriores todos os movimentos burgueses de consolidação das ideias burguesas? Primeiro nas revoluções em Portugal e na França e depois nas unificações tardias na Itália e na Alemanha. Eu te perguntei no final do vídeo de unificações, será que essa dominação burguesa ela foi tranquila e que não teve contestações? Apesar da burguesia tentar consolidar o seu poder e conseguir consolidar o seu poder, houve sim movimentos populares contra a dominação burguesa na Europa do século XIX. Bora lá ver? Para a gente entender esses movimentos populares na Europa, nós vamos usar como exemplo fundamental a França. Cuidado, e é isso que eu quero que você coloque na sua cabecinha. Eu estou usando a França como exemplo. Eu não estou te dizendo o que aconteceu apenas na França. E que talvez a França se transformou num modelo a ser seguido pelos outros países, pelos outros movimentos na Europa, tá? E a França é aquela que teve os maiores movimentos populares na Europa do século XIX, mas não é a única, é a principal, tá? Para a gente entender esses movimentos na França, nós precisamos voltar lá em 1830. Eu te contei lá no primeiro vídeo dessa playlist, eu te contei da liberdade guiando o povo, eu te contei da consolidação da burguesia a partir da Revolução de 1830. Mas eu te fiz um alerta, na Revolução de 1830 houve participação popular. Porém, essa participação popular não se viu acompanhada de interesses populares sendo garantidos. A Revolução de 1830 exclui os interesses, os objetivos e as necessidades populares. É por isso que vai nascer de dentro da Revolução de 1830 um outro movimento popular. Aliás, isso é uma coisa muito parecida com o que aconteceu na Revolução Francesa. Na Revolução Francesa nós tivemos participação popular, porém, num primeiro momento a burguesia se apropria da Revolução e consolida seus interesses. Na Revolução de 1830, aquela que chamamos de Revolução Francesa 2.0, isso acontece de novo. A burguesia usa as camadas populares e consolida o seu poder. O problema é que nessa consolidação dos ideais burgueses não são levados em consideração os interesses e as necessidades dos grupos menos favorecidos. Aqueles que a gente poderia chamar genericamente de os miseráveis. Fala, nossa, prof, o livro Os Miseráveis, que deu origem a um musical chamado Os Miseráveis, vai mostrar exatamente esse descontentamento popular. E esse descontentamento popular vai chegar no seu ápice em 1848. 1848 é o ano em que houve a proclamação da República na França. E a proclamação da República Francesa é um movimento claramente popular. A proclamação da República Francesa é um movimento claramente daqueles menos favorecidos. Foi um movimento popular. E esse movimento popular teve como grande alvo o rei, o governo chamado Luís Felipe. Luís Felipe, ele é conhecido na história como o rei burguês. Por quê? Entre 1830 e 1848, a França foi governada por um rei que atendia os interesses da burguesia, conforme eu te disse lá no final do vídeo da Revolução de 1830. É contra essa consolidação do poder burguês que vai nascer um movimento popular. E é interessante que essa proclamação da República na França, ela vai trazer ideias muito variadas. Por quê? Na proclamação da República Francesa, nesse movimento popular francês, você vai ter ideias nacionalistas, ideias republicanas
E você vai ter ainda ideias do chamado socialismo utópico. Essa confluência de ideias nacionalistas, republicanas, incluindo o voto universal e com influência do socialismo utópico, se espalham pela Europa. Não ficam restritas à França. Esse movimento vai ter a França como um epicentro e isso vai se espalhando pelo resto da Europa. É por isso que a gente vai chamar esse movimento de movimento da primavera dos povos. Pelo amor de Nossa Senhora da bicicletinha, cuidado para não confundir as primaveras, tá? Sempre que você ouvir falar de primavera na história, nós estamos falando de florescimento de ideias, tá? Primavera, flor, flor, ideia, certo? São 3 primaveras famosas na história. Essa primavera dos povos, depois a primavera de Praga, lá na Guerra Fria, e mais recentemente a primavera árabe. Isso já estamos falando do século XXI, 2011, certo? Primavera, florescimento de ideias. Ideias associadas à liberdade, ideias associadas a direitos, ideias associadas a reivindicações populares, certo? Olha aqui, ideias nacionalistas, ideias republicanas e ideias ligadas ao socialismo utópico. Ou seja, você tem na pauta de discussão as ideias de igualdade, mas não apenas a igualdade civil, a igualdade burguesa, agora também a igualdade social. Vamos relacionar as coisas? 1848, essas ideias da Primavera dos Povos vão desembarcar aqui no Brasil. Lembra? Revolução Praieira no Pernambuco. Revolução Praieira no Pernambuco, exatamente em 48. É um movimento que traz essas ideias também para o Brasil. A proclamação da República na França, ela acaba funcionando, eu costumo chamar isso de fato terremoto na história. Tá? Tem alguns fatos na história que funcionam como terremotos, ou seja, eles têm um epicentro, começam a balançar aquele lugar, mas a partir daquele lugar eles vão se expandindo, eles vão se espalhando em ondas, certo? E essas ondas, às vezes, atingem distâncias muito grandes, como, por exemplo, aconteceu com a proclamação da República na França. Que outros fatos terremotos na história? Independência dos Estados Unidos. O terremoto envolveu a América inteira. A própria Revolução Francesa, um terremoto, certo? Que vai atingir outros lugares, vai influenciar aqui no Brasil, com a geração baiana e tudo mais. Então, você tem fatos que vão causando esses movimentos circulares em ondas pelo mundo. A proclamação da República na França vai ser fundamental na consolidação dessas ideias populares. Inclusive, você vai ter aqui esse movimento influenciando a unificação da Itália e da Alemanha. Movimentos populares, como por exemplo os liderados por Garibaldi, que no caso da Itália foram sufocados. E por isso que eu te disse que boa parte desses excluídos acabaram vindo para o Brasil. Cuidado! Apesar da proclamação da República, ainda não houve uma consolidação das ideias sociais operárias na França. Sabe por quê? Porque entre 1848 e 1871, quem vai governar a França é um cara chamado Luiz Bonaparte. Luiz Bonaparte. E você que é um garotinho, uma garotinha esperta, você que gosta de história, você fala, professor, eu acho que eu já ouvi esse sobrenome. Será? Será. Luiz Bonaparte é o sobrinho de Napoleão Bonaparte. Luiz Bonaparte é o sobrinho daquele que lá atrás consolidou o poder burguês na França e na Europa como um todo. Olha que interessante. Uma vez que é proclamada a República, a burguesia articula para colocar no poder alguém ligado aos seus interesses. É por isso que a França teve um período bastante longo de governo de alguém ligado à burguesia. Prof, mas não, peraí, presidente esses anos todos,
Algo de errado não está certo. Um mandato presidencial não pode durar mais de 20 anos. Algo aí tá esquisito, prof. Tá. Nesse governo de Luiz Bonaparte, eu preciso que você perceba que existem dois momentos. Existe um período aqui que vai de 1848 a 1851, que de fato houve uma república. Porém, em 1851, através de um plebiscito estabelecido com voto censitário, Luiz Bonaparte vai ser coroado imperador na França. Ai, prof, sério. Lembra como Napoleão Bonaparte vira imperador? Napoleão Bonaparte, o tio famoso, vira imperador através de um plebiscito com voto censitário. O que o nosso amigo Luiz Bonaparte, o sobrinho, faz? A mesma coisa. Ou seja, esse período vai ser um período no qual claramente você tem o apoio burguês. Luiz Bonaparte, assim como o tio famoso, ele governa por e para a burguesia. E para acabar as semelhanças, nunca se esqueça da questão do plebiscito que colocou Luiz Bonaparte como imperador. Você vai encontrar questões que vão se referir a esse plebiscito, como o golpe de 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Golpe do 18 de Brumário, se você se lembra, é o nome que se dá ao golpe pelo qual Napoleão Bonaparte chega ao poder. Lá em 1799, no 18 de Brumário, 9 de novembro no calendário revolucionário. Esse plebiscito é chamado de golpe do 18 de Brumário de Luiz Bonaparte. Luiz Bonaparte, com o apoio da burguesia e obviamente do exército, consolida o seu poder e se autoproclama imperador francês. Nesse período do império, tem dois elementos muito importantes para você guardar. É um império feito por e para a burguesia. Sabe o que isso significa? Vai ser fundamental aqui a questão da industrialização da França. Vai ser nesse período que a França vai viver de fato a sua industrialização. Aliás, isso é muito importante que você perceba, a França está muito atrás dos outros países da Europa, tá? A primeira Revolução Industrial foi um fenômeno inglês, a segunda não, a segunda é um fenômeno europeu. Mas a França, muito por conta das disputas internas, ainda não tinha de fato consolidado a sua industrialização. Agora vai consolidar a sua industrialização. E ao mesmo tempo, vai consolidar o seu expansionismo. Afinal de contas, Bonaparte, que é Bonaparte, não se contenta com as fronteiras francesas. Bonaparte, que é Bonaparte, quer transformar a França na maior potência mundial. E aqui vem um detalhe muito interessante, porque vai ser o final dessa aula. A industrialização francesa, ela vai levar a fortalecer, a consolidar duas classes sociais que até esse momento não eram fortes na França. Por um lado, claramente a burguesia industrial, que é a que apoia Napoleão. Napoleão III. Não foi simplesmente um erro, não. Luiz Bonaparte, uma vez proclamado império, se autoproclama Napoleão III. Sim? Então, se eu falar de Napoleão, estou falando dele aqui. Até vou escrever aqui para você não ficar louco. Estamos falando de Napoleão III. Ele não era filho, por isso não é Napoleão II. Certo? Pois bem, acontece que a industrialização, por outro lado, vai fazer também com que se desenvolva na França um movimento que até esse momento era bastante fraco, que é o movimento operário francês. Gente, para ter movimento operário tem que ter fábrica. Não existe fábrica, aliás, perdão, não existe operário sem fábrica.
Sim, a consolidação do movimento operário é resultado da industrialização. Cuidado, essa industrialização francesa acabou se transformando numa gigantesca faca de dois legumes, diria o filósofo. Legume, não é legume. Sabe por quê? Se por um lado enriquece a burguesia, por outro lado cria consciência de classe. Quem vai dizer isso não sou eu. Quem vai dizer isso é aquele sociólogo, filósofo alemão, de 4 letras, a primeira é M, a segunda é X, a última é X, uma barba bastante consolidada, certo? Tio Carlinhos, Marx, sim, Marx. Marx que vai falar da consciência de classe a partir da exploração. Lembra? Pau na chapa, explorador explorado, lembra daquela disputa? Pois bem, a industrialização vai consolidar o movimento operário. E esse movimento operário fatalmente vai entrar em choque com a burguesia. Fatalmente vai começar a reivindicar os seus direitos, tá? E vai ser justamente a partir daí que vai ter a queda de Luiz Bonaparte. E isso está relacionado ao expansionismo francês. A França se envolve numa série de guerras para se consolidar como grande potência na Europa. E nessas guerras, o resultado, digamos que foi razoavelmente catastrófico. A França se alia aos estados pontifícios para impedir a unificação da Itália. Flopou, não rolou, certo? Feio completo, a Itália se consolida. E principalmente, a França se envolve numa guerra chamada Guerra Franco-Prussiana. Prússia, que eu te contei no vídeo anterior, que é o reino mais industrializado daqueles 38 reinos da Confederação Germânica que deram origem à Alemanha. França e Prússia, França e Alemanha, têm conflitos de fronteiras desde 1648, desde a Paz de Westfália, certo? Na Guerra dos 30 Anos, existe uma questão de fronteiras que nunca foi resolvida entre os reinos da Germânia e os reinos da França, e aí seus sucessores, no caso, no Sacro Império, a Prússia e a França. E existe um ponto em especial de discussão chamado Alsácia-Lorena. Alsácia-Lorena, que era a maior reserva de carvão mineral e ferro da Europa, certo? Esse é um dos pontos de disputa na Guerra Franco-Prussiana. Há uma questão de configuração de fronteiras, a Prússia está liderando a unificação alemã, está estabelecendo as fronteiras, e a França é a sua vizinha, tenta conquistar, ou melhor, reconquistar Alsácia-Lorena. E a Guerra Franco-Prussiana acaba com uma vitória quase acachapante da Prússia em cima da França. Aliás, esse é um dos pontos para você perceber na comparação entre tio e sobrinho. Napoleão Bonaparte, o tio famoso, tinha nas mãos o rolo compressor. Napoleão Bonaparte tinha nas mãos o melhor exército terrestre. Napoleão Bonaparte perdeu pouquíssimas batalhas, certo? Luiz Bonaparte tinha um exército que não passava de okzinho. O exército francês na época de Luiz Bonaparte não era aquela maravilha, era um exército de ok para meia boca. Enquanto a Prússia era sim o exército mais forte da Europa. E a Guerra Franco-Prussiana acaba com uma violentíssima derrota francesa. A França perde a Guerra Franco-Prussiana e isso vai levar à queda de Luiz Bonaparte. A derrota na Guerra Franco-Prussiana vai levar à queda de Luiz Bonaparte. Mas aqui que vem o ponto. Luiz Bonaparte cai com o final da Guerra Franco-Prussiana. Porém, a queda de Luiz Bonaparte vai dar origem a 2 governos diferentes na França. Todo o país francês, menos Paris, vai ter um governo burguês. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, em 1871, a cidade de Paris é dominada por uma assembleia operária que a gente vai definir como Comuna de Paris. Eu vou repetir isso pelos próximos 5, 6 minutos, umas 500 vezes. A comuna não é da França, a comuna é de Paris.
O governo operário não conseguiu expandir-se por todo o país, apenas tomou conta da capital, certo? O que é essa Comuna de Paris? É o primeiro governo operário da história. Aproveitando-se da instabilidade, aproveitando-se da fraqueza, os operários tomam conta de Paris. De Paris, a Comuna é de Paris, não é da França, tá? E é muito interessante que nessa Comuna de Paris, você vai ter associações de operários que vão trazer ideias do socialismo utópico, do socialismo científico e do anarquismo. E a primeira coisa que você vai pensar ali é, nossa senhora, que legal! Socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo, um do lado do outro, era um governo super forte, porque todas as ideias operárias estão representadas. É um movimento super amplo, prof. Tudo que os operários querem está representado. Nunca vai dar problema isso, certo, prof? Então, exatamente o contrário. A verdade é que a divergência de ideias que existe na Comuna de Paris torna o movimento extremamente fraco. Primeiro, porque ele é de Paris, ele não é da França, lembra? A Comuna é de Paris. Portanto, é uma cidade, que apesar de ser a capital, não passa de uma cidade, era o centro das fábricas, certo? Mas é uma cidade, contra o resto da França inteiro burguês. E segundo, e isso mais importante, você tem profundas, gigantescas, enormes, absurdas divergências internas. Entre socialistas utópicos, socialistas científicos e anarquistas, existem diferenças quase insolucionáveis. Eu vou levantar 3 pontos aqui, tá? Primeiro ponto. O que a gente vai fazer com a propriedade privada das fábricas? Socialistas utópicos diriam o quê? Não, a propriedade privada não é o problema. Temos que buscar a felicidade. Temos que deixar o lucro de lado em prol da realização pessoal. Vamos transformar em falancérios. Mas não precisa acabar com a propriedade privada. É apenas acabar com a exploração. O que os socialistas científicos vão dizer disso? De jeito nenhum, o capital é a culpa da exploração, tem que acabar com a propriedade privada, com isso acabaram as diferenças. O que o anarquista vai dizer? De fato, tem que acabar com a propriedade privada, mas não é só isso não, tem que acabar com as estruturas desiguais. Você percebe que não vão chegar num acordo? Vamos lá, segundo ponto de divergência, exército. Exército. Como consolidar um exército para lutar aqui? Socialistas utópicos vão dizer que o exército tem que defender o coletivo, que a função do exército é proteger a felicidade comum. O que os socialistas científicos marxistas vão dizer do exército? O exército tem que defender os proletários, é um exército no interesse da igualdade social. O que o anarquista vai dizer do exército? Não pode ter hierarquia. Você já viu exército sem hierarquia? Terceiro ponto, Estado. O que a gente vai fazer com o Estado? Tudo bem que a Comuna de Paris não é da França, mas vamos pensar no governo. O que os socialistas utópicos vão dizer? O Estado é mediador, o Estado é que tem que defender a felicidade, o Estado é que tem que garantir a igualdade. O que os socialistas científicos vão dizer? O Estado tem que estar a serviço dos proletários, ditadura do proletariado já. O que o anarquista vai dizer? Estado é o caramba, como assim Estado? Estado é desigual. Você percebe que as divergências aqui dentro são gigantescas? Eu estou para te dizer que a Comuna de Paris, ela sabe exatamente o que ela não quer. Ela não quer a burguesia, ela não quer a exploração, ela não quer Luiz Bonaparte, mas ela não tem a mínima e mais remota ideia do que ela quer.
A Comuna de Paris, ela sofre de um problema sério de excesso de boa vontade, essas ideias aqui. Ideias completamente divergentes, certo? Essas divergências internas vão acelerar o seu processo de queda, porque, obviamente, esse movimento vai contar com a oposição burguesa. Afinal de contas, a Comuna é de Paris, não é da França, lembra? O resto da França tem um governo burguês. Esse governo burguês vê a Comuna de Paris como uma ameaça. Vai que esses loucos influenciam mais gente na França. Vai que esse mau exemplo é seguido. Só que a burguesia francesa não tem força para derrotar a Comuna de Paris. A burguesia francesa, ela não tem nem armas para derrotar a Comuna de Paris. O que vai acontecer aqui? Olha que coisa mais cretina. E olha como a vida capota, certo? De vez em quando. Olha que coisa louca. A burguesia francesa vai pedir ajuda de quem? Da Prússia. A vida não dá voltas, a vida capota. A burguesia francesa pede ajuda da Prússia. A burguesia francesa pede que a Prússia pegue os prisioneiros de guerra da Guerra Franco-Prussiana e, apoiados por soldados prussianos, invadam Paris. Em troca da derrota da Comuna de Paris, em troca dessa invasão, a França, através de um acordo, entregava a Prússia Alsácia-Lorena. A vida não dá voltas, a vida capota. O que Luís XVI fez lá atrás? Luís XVI, para tentar consolidar o seu poder, armou uma invasão austríaca, porque a invasão austríaca consolidaria seu próprio poder. Ele foi acusado de traidor. Ele foi acusado de traidor e guilhotinado em praça pública. O que a burguesia acabou de fazer? A burguesia pede ajuda para a Prússia para derrotar a Comuna de Paris. E a Comuna de Paris, ela é derrotada após 2 meses, mais ou menos, com intervenção da Prússia, e a França cede Alsácia-Lorena. Após a invasão da Prússia em Paris e a derrota da Comuna de Paris, a França vai ceder Alsácia-Lorena para a Prússia. Olha que coisa louca. Prússia, que é antigo Sacro Império Romano-Germânico, que na Guerra dos 30 Anos perde Alsácia-Lorena para a França. Como parte da Paz de Westfália, Alsácia-Lorena vem para território francês. Agora, após a Guerra Franco-Prussiana e após a derrota da Comuna de Paris, a França cede Alsácia-Lorena para a Prússia, que vai dar origem à Alemanha. E esse território vai ser território alemão. Ah, mas daqui a pouco os franceses vão olhar e falar, eu não devia ter feito isso. Sabe aquela hora que você está diante de uma enrascada e você topa qualquer negócio para sair do buraco e depois você coloca a mão na cabeça e fala, mano, por que eu fui fazer? Não, eu quero de volta. Exatamente o que a França vai fazer. Não vai demorar para a França olhar e falar, eu não devia ter dado não. Aliás, devolve aqui. Alsácia-Lorena vai ser um dos pivôs da Primeira Guerra Mundial. Aliás, essa Guerra Franco-Prussiana é uma das causas mais para frente do chamado revanchismo francês, que vai fazer parte da Primeira Guerra Mundial. Mas isso é spoiler. Por enquanto, o que eu quero que você guarde é a Comuna de Paris é a primeira experiência de governo operário na história. Deixa eu escrever isso aqui. É a primeira experiência. A segunda demora um pouquinho. A segunda chama Revolução Russa. Mas essa foi a primeira experiência de governo operário da história. As divergências internas, a oposição burguesa e as armas da Prússia fizeram com que esse movimento não passasse de mais ou menos 2 meses e pouco de duração. Ou seja, a burguesia consolida o seu poder na Europa.
Lembra, a França é exemplo, na França não é a única, mas na França houve sim notados movimentos populares contra a dominação burguesa. Perceba como o século XIX é um século de enorme instabilidade, de enorme progresso, de enorme desenvolvimento, mas ao mesmo tempo de enorme instabilidade. Seja pela burguesia que tenta destruir os resquícios de antigo regime e consolidar o seu poder, seja pelos movimentos populares que lutam contra essa dominação da burguesia. O progresso da indústria, o progresso da modernidade vai entrar em contraponto com uma enorme instabilidade. Perceba como está se criando um cenário que mais para frente vai causar uma enorme guerra. Mas para entendê-la, ainda falta toda a questão econômica, que é assunto para uma próxima playlist. Certo? Tchau, tchau, obrigado, até os próximos vídeos.